Olá, estamos em mais um programa Viver Direito. Eu sou a Graziele Melo, fique com a gente. No programa Viver Direito de hoje, sempre com um convidado especial, estamos aqui com o Gabriel Magalhães, que é recém-formado em Direito, já advogado, está com umas ideias tecnológicas na área do direito com plataformas muito interessantes, que ele vai contar pra gente dessa plataforma. Mas antes, quero te agradecer por estar aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos ver o que você traz aí pra gente. Porque esse bate-papo, gente, é espontâneo e é muito importante porque deixa a gente nesse clima mais à vontade, entre amigos. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente, então, antes de chegar nessa plataforma, para a gente falar de tecnologia e direito, que é o grande tema desse programa de hoje, sobre as competições de mediação, arbitragem, que você tem participado, porque hoje a gente tem visto uma revolução no mundo jurídico, né? Em que os alunos têm participado dessas competições, mas o que é isso? Sim, não, a minha história acadêmica, eu nunca fui tão um ótimo aluno, um aluno excepcional na faculdade, e aí eu conheci essas competições acadêmicas. Em 2014, eu fui voluntário na competição brasileira de arbitragem promovida pela Camarb. E aí vieram estudantes do Brasil inteiro para essa competição, veio pessoal da USP, pessoal do Rio de Janeiro, pessoal de Manaus, Brasil inteiro. E eu vi aqueles estudantes e falei assim, nossa senhora, eles são muito bons no que eles fazem, assim, eles fazem sustentações orais para um painel de árbitros que avaliavam aquilo, para ver qual lado teria a procedência do pedido. E assim, eles eram melhores que advogados reais, e eu era um estudante lá, eu falei assim, nossa, será que a gente consegue desenvolver algo parecido com isso? E aí eu fui uma das pessoas que ajudou aí na criação dos grupos de arbitragem e mediação na Milton Campos. Aí depois disso, assim, acabou que a gente conseguiu competir. Depois a gente foi até campeão na primeira competição brasileira de mediação empresarial, também da Camarb. A gente foi para Paris, fomos para Viena, Porto Alegre, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, viajamos o Brasil inteiro e assim mudou minha vida completamente. Então eu acho que inclusive na faculdade? Inclusive na faculdade, porque você vê que ao invés de você para de se comparar com o melhor aluno da sua sala, e você vai comparar com o melhor aluno do Brasil ou o melhor aluno do mundo, às vezes, porque você meio que expande seus horizontes. Então, eu comecei a dar muita importância para essas atividades extra-acadêmicas. E aí, minha vida deu uma guinada muito grande. Nossa, que legal, porque é importante que os alunos tenham essa perspectiva, né? Às vezes, o mundo que ele conhece acadêmico é aquele, e muitas vezes se frustra dentro da sua profissão, porque não expandiu os seus horizontes, né? Sim. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho, assim, dessas competições, o que elas estimulam? Porque a arbitragem, mediação, negociação são métodos de resolução de conflitos, a gente já falou aqui em outros programas também sobre esses métodos. E como é que tem sido esses estudos? Porque nas grades curriculares nem sempre tem ainda, né? Sim. E por que, então, estimular tanto isso? Bom, eu acho que essa questão da grade curricular, assim, acho que existe uma batalha hoje até no mundo jurídico para incluir todas essas disciplinas na grade curricular, para atualizar mesmo, porque hoje a gente está no conceito de justiça multiportas, né? Você fala muito disso aqui no programa, que existem várias portas para você resolver o seu conflito, então o profissional do direito... Que não só o Poder Judiciário. Exatamente, então o operador do direito, a gente espera que ele domine todas essas portas para ele saber guiar o seu cliente para a melhor delas. Mas, por outro lado, a gente não tinha lá na Milton Campos, na verdade, a Milton Campos tem a disciplina de arbitragem e mediação, e agora, recentemente, também tem uma nova disciplina que é a teoria dos métodos de solução de conflitos. Mas na minha época de graduação ainda não tinha. Essas disciplinas foram criadas em decorrência desse movimento de competições acadêmicas. Então, acabou que o nosso grupo ele se formou por um método mais ativo de aprendizagem, que foi muito interessante. A gente tinha a professora Suzana Cremasco, que liderou esse projeto lá, mas ela dava total autonomia para os alunos, então nós mesmos pegávamos livro, virava a noite estudando, feriado, fim de semana. Então, a gente criou uma metodologia que todo mundo estava motivado para aprender. E eu acho que a questão das competições, seja de mediação, que
e a competição de mediação também envolve muita negociação, ou seja, de arbitragem, que você é mais parecido com o ambiente que as pessoas veem no tribunal de júri, essas coisas, que você tem que argumentar mais. O que mais me marcou é buscar a excelência nisso tudo e conhecer pessoas muito boas no Brasil inteiro, então expandir os horizontes. O clima da competição Exato, é muito com gostoso, certeza. né? Eu tô falando assim com a Gabriela, mas eu tive a oportunidade de avaliar algumas competições e o clima da competição é muito gostoso. Quem me dera se na minha época de faculdade também tivesse tido essa oportunidade, né? Fica aí desde já o incentivo para as pessoas. Aí tem essa competição que você falou que tem em Paris, tem em outros lugares. Como é que é isso, essa experiência para você? Assim, contando mais um pouquinho sobre a minha história, assim, eu comecei na arbitragem. A arbitragem é um método assim, mais parecido com o poder judiciário. Por quê? É como se fosse uma justiça privada. Então, você, ao invés do juiz resolver o seu conflito, você vai escolher um terceiro para ele ir lá e decidir para vocês. Então, você basicamente treinava em cima de um caso e você estudava muito ele para você sustentar oralmente aquilo. Era super legal já, super desafiante. Mas depois eu comecei a me envolver mais com mediação. E a mediação, você tem que ter mais jogo de cintura, você vai negociar, você não sabe o que espera ali na mesa de negociação ali com as partes. E o mediador também, ele tem que utilizar a melhor técnica ali naquela hora para facilitar o diálogo. Então acabou que eu comecei na arbitragem, depois eu me apaixonei pela mediação, que é onde hoje toda a minha formação foi parar, né? Então, assim, aí tem as competições. No Brasil agora já tem várias competições. Até agora, recentemente, tem a competição brasileira de processo, que vai acontecer pela primeira vez esse ano, agora em 2018. Então, tem várias possibilidades. Interessante, que é uma maneira de incentivar os alunos a se apropriarem também, né? De tudo, do estudo. E, assim, além de competição vivenciar de processo... isso, né? Nessa parte simulada. Sim, com certeza. E além da competição de processo, também tem competição de direitos internacionais, isso tem várias. Também tem grupo de debates. A questão, eu acho que assim, cada pessoa escolhe um caminho. Eu comecei na arbitragem, depois eu fui parar na mediação e foi onde eu me apaixonei. Tem gente que começa na mediação e se apaixona pela arbitragem, mas o ponto central, eu acho, é o quê? Se envolver nessas atividades extra-acadêmicas, porque eu acho que se a gente fica esperando tudo lá de modo passivo de aprender com o professor, às vezes você não vai ser uma pessoa diferente para o mercado. Então, para mim, eu acho que a questão principal é essa. Seja no Brasil, seja fora do Brasil, todas são legais. A minha preferida foi a competição lá de Paris, da ICC, que foi a competição... eu fui na 12ª competição de mediação lá, que mudou minha vida completamente, mas tem várias legais. Aí depende do gosto. Que ótimo. Inclusive, o Gabriel, ele protagonizou aí um movimento de pré-mults, que são essas competições, né? Organizando com várias faculdades, várias equipes de outras faculdades aqui de Belo Horizonte, um treinamento simulado. Foi muito legal. Mas eu vou precisar interromper essa conversa que tá tão legal para a gente poder ir para o segundo bloco, que também tem muita novidade. Fica com a gente.